Tá legal. Obrigado, Gustavo. Obrigada. Obrigada. Olá, Flávio, né? Flávio, tudo bem, Flávio? Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade aí, a hora que quiser começar, tá, presidente? Eu vou esperar mais uns 2 minutinhos, tá? Porque Tá. senão... Eu sei que é pouca gente, mas nem tão pouca assim também, né? Então... O pessoal costuma entrar às 7 horas, né? Vamos esperar um pouquinho só. Até estacionar o carro, tá chovendo, pegar guarda-chuva, chegar, subir e tal, é complicado. Sim. Mas creio que a reunião vai ser mais tranquila hoje. Eu, particularmente, acho que é a melhor reunião de conselho. Ai, jura? Você me animou. Boa noite, senhor Salomão, tudo bem? Muito bom. Que bom. Sim. É que é pequenininho o conselho, né, Carlos? Esse é um assunto que eu tenho mais afinidade, assim, eu gosto mais, né? Não entendo muito, mas eu gosto mais. Então, é gostoso de acompanhar. Eu também tô me animando com o conselho, eu tô lendo bastante a respeito de diversos temas aí relacionados à causa animal, é lógico, dentro da minha área, mas eu acho muito interessante essa concepção, né, de pessoas tão diferentes, de áreas tão diferentes aí se reunindo para a gente pensar um pouquinho na causa animal e propor, né, enfim, alguma coisa que a gente possa ter uma luz aí no fim do túnel aí, né? Sim, com certeza. Muito interessante. Salomão está falando com O microfone desligado. Desligado. Não dá para ouvir, Salomão. Liga o microfone. Não dá para ouvir. Pessoal, com licença, só me apresentando, eu sou novo aqui, eu vi a divulgação e resolvi entrar. Queria conhecer o trabalho de vocês e também me apresentar, né? Eu não sei se, enfim, se tem momento de fala, alguma coisa. Boa noite, eu sou a Maria José, eu sou presidente do conselho, você é? Eu me chamo Rodrigo. Rodrigo? Rodrigo Marcondes. Uhum. Rodrigo Marcondes. Então, você teve a oportunidade de ver a pauta. Se ao longo da reunião você quiser se manifestar, é só dar um alô aí, tá bom? Tudo bem. Posso só fazer um comentário breve? Eu venho de um outro movimento, daí, assim, eu queria ver se a gente conseguiria, não sei, assim, meio de improviso, né? Eu gostaria de trazer as pautas do movimento, né? Enfim, contextualizar vocês sobre as coisas que eu e meu coletivo a gente está fazendo. Enfim, acho que pode ser legal, né? Acho que a gente tem muito assunto em comum, mas eu não sei se cabe hoje. Eu penso que a reunião vai ser mais enxuta. Na última demorou mais de 2 horas. É quase que uma tortura para ficar 2 horas numa reunião, né? Mas não teve jeito. Agora, essa daqui eu penso que ela vai ser de menor duração e no final eu sempre coloco outros. Então, no final, você entra, tá bom? É Rodrigo, Perfeito. né? Exato. Tá legal. Valeu. Tá? Vamos lá. Qual é o seu coletivo que você disse a respeito? Sim, é o Bosque do Jequitibá Sem Jaulas. Vocês devem ter visto as nossas demandas, né? Eu acho que já foi, eu não sei se é desse grupo. Foi, acho que nesse ano aqui, se não me engano, em janeiro. Ai, fez tanto tempo, um grupo que foi lá na reunião presencial, tá? Mas eu acho que a gente tem algumas coisas em comum, assim, é conversar, né? Com certeza mesmo, estou bem otimista. Legal, então boa reunião a todos. Obrigada. Mais 2 minutinhos, gente.
Senhor Salomão, o senhor está sem o microfone, seu Salomão. Eu acho que tem que fazer gestos, né? Seu Salomão, nós não estamos ouvindo o senhor. Está desligado. Maria José, acho que não sei o que você vai fazer. Faz gestos. Senhor Salomão, está desligado. Não sou bom em gesto. Está me ouvindo, senhor Salomão? Liga o microfone, senhor Salomão. Liga o microfone. Procura aqui e clica. Ele sabe, da outra vez ele participou bastante. É que a gente consegue só desligar, não ligar. Ô, Carlos, eu acho que já 19h05. Vamos começar, por favor, Flávio? Podemos sim. Carlos. Eu vou preencher aqui a lista de presença. Só um minutinho. Oi, Pia. Abriu aí para vocês? Abriu. Eu coloquei alguns nomes aqui, como são poucas pessoas, mas vamos lá. O Flávio Lamas está presente? Ele vai chegar. Vai chegar. Maria José de Matos, eu já coloquei aqui. A Lucilena está presente? Não, né? Eu não sei. Tem algumas lacunas aqui, aquele pedido de afastamento, né? Tá. Da Eliette, é isso? Isso, é Eliette. A Eliette e a Lara, né? Eu tirei daqui. Ela não mandou o pedido, mas enfim, a gente sabe. Eu não sei. Ela mandou, a Lara não mandou, né? Mas não encaminhou, não. A Eliette mandou, né? Uhum. Então, eu encaminhei para você. Eu recebi. A Suzana está presente? Não. José Salomão, eu vi ele já, anotei aqui. A Jaqueline também não está, né, velho? É a que está com um problema lá. Uhum. Osmar Ribeiro está presente? Não, é aquele que está doente, né? Tá. Marta Pacheco Ferrari. A Marta, ela acho que é suplente de alguém, eu não sei. Acho que é da Lúcia. É, da Lúcia, né? Rita de Cássia Murila. Tô aqui. Presente. A Pia Girda Paceto, vi ela por aí. Uhum. Representante do Condema. Luiz Cláudio Minite Amoroso, está presente? Não, né? Ainda não. Eliana Ferraz Santos. A Eliana, ela acabou de pedir para enviarem para ela o link da reunião. Tem como você mandar? Por favor, Carlos. Tem sim. A Sônia Morelli. A Sônia... Não, ela é suplente. Tá, mas ela poderia estar, né? Mas não está. Douglas Pressoto. Não. Márcia Calamari. Também não. João Flávio Planatone Martins. Flávio Dias Passos. Presente. Obrigado. André Rinaldo Sena Garrafone. Ingrid Mendes. Presente. E a Débora Ribeiro. Eu espero que ela venha, porque ela tem... Ela tem uma apresentação, né? Ela procurou a gente lá, pediu o link e tudo. Acredito que ela Uhum. Eu também encaminhei. Bom, registrei aqui inicialmente. Se entrar mais alguém, aí eu adiciono aqui, tá bom? Tá legal. Podemos.
Tá. A Eliana, ela disse que não está conseguindo entrar. Você vê, então, isso para mim, por favor, tá, Carlos? Tá, pode deixar. Tá. Vamos lá, gente. Boa noite a todos, então. Uhum. Perfeito. Sim. Tá bom. Tá, eu espero. Esperamos, então. Tá. Então, vamos lá, gente. Boa noite a todos, né? A gente vai começar a reunião do mês agora de outubro. E antes eu vou falar, então, a pauta, né, dessa nossa reunião. Vai ser a votação da ata de setembro, que todos os conselheiros receberam via e-mail, né? Espero que tenham lido com atenção. Posteriormente, a gente vai falar... Sem som. Aqui, sem som. Perdão, gente, de novo. Vamos lá. Então, boa noite a todos. Vamos começar a reunião do mês de outubro, tá? A gente vai começar com a votação da ata do mês de setembro, que todos já devem ter recebido e lido, né? Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho a respeito do encontro que alguns conselheiros tiveram com os candidatos à Prefeitura de Campinas para a gente entregar a carta compromisso, né, que foi votada na nossa última reunião. A gente já se encontrou com 7 desses candidatos, a gente vai falar um pouquinho do encontro de cada um deles. Depois é um item que foi quando que vai falar, e eu pensei muito na Rita, né, porque na discussão da nossa última reunião dos itens que compõem a carta compromisso, não foi possível a gente falar de algumas propostas que foram colocadas na nossa página do Facebook, que não entraram, e cada tem um motivo, uma razão de ser, né, não deu tempo da gente comentar, então eu coloquei aqui logo no início, para a gente esclarecer todas as dúvidas, eu espero. Depois a gente vai ter a conselheira Débora voltando aqui ao conselho, ela já chegou, né? Ela estava com um probleminha aí, porque nós vamos falar de como está funcionando, enfim, a delegacia contra maus tratos aos animais. Foi, acho que no mês de agosto, depois de anos de batalha aí para que nós tivéssemos, a gente fala delegacia, mas não é bem uma delegacia, né? É um setor dentro de uma delegacia, e a Débora, que é conselheira, ela trabalha lá, então ela vai falar um pouquinho a respeito de como está o trabalho dela lá para fiscalizar maus tratos aos animais. E por último, a gente vai falar da lei sanção, porque ficamos tanto focados aí na questão dessa carta compromisso para ser entregue aos prefeitos, que a gente não falou a respeito da lei sanção. É uma lei que tem esse nome, né, esse apelido, por conta da comoção que teve com esse animal, um cachorro chamado Sansão, se não me engano, na cidade de Confins, em Minas Gerais, que teve as suas patas traseiras decepadas, né, e isso causou uma comoção nacional, e a partir daí foi aprovada uma lei, a Lei 4.064/20. Então, a gente vai falar um pouquinho que, como sempre, em causa animal, tem as pessoas que comemoram, eu sou uma delas, né, qualquer avanço, eu imagino que tenha que ser comemorado, mas existem muitas críticas, muitos comentários, então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. E no final eu deixei outros aí, porque se algum conselheiro, enfim, alguém quiser, né, fazer alguma colocação. Muito bem? É disso que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, primeiro item, então, a votação da ata de setembro, que foi uma ata até meio extensa, porque foi elaborada pela Jaqueline, aí eu li, foi enviada pelos conselheiros, porque se tratou, né, da votação de todos os itens aí que faziam parte dessa carta compromisso. Basicamente, a última reunião foi tratado disso. Todos receberam,
Todos leram? Tem alguma colocação? O senhor Salomão fez uma colocação, eu já coloquei aqui nas minhas anotações que a gente continue escrevendo o nome dele errado. Já foi sanado isso. Jaqueline, você me lembra se eu esquecer novamente, tá? Depois eu encaminho para você. Mas ele sempre lê com muita atenção, ele só fez essa anotação. Alguém tem algo a dizer? Tudo bem? Sem problema? Ok, sigamos então. Gente, está sendo uma maratona, né, por diversas, a gente conseguir encontros com os candidatos a prefeito de Campinas. É necessário conciliar o horário, é claro que primeiro a agenda do candidato, depois do meu trabalho, do Flávio, dos conselheiros, né, e a gente conseguiu, desde o dia 8 de outubro até a tarde de ontem, nós conseguimos ter um encontro, eu penso que bastante produtivo, com 7 candidatos, nos quais a gente está levando essa carta compromisso, e a gente tem tido a oportunidade de sentar com eles, e em alguns desses encontros participaram o vice-candidato, alguns vereadores. É interessante a gente perceber que alguns candidatos já entendem alguma coisa da causa animal, outros nem tanto, mas todos demonstraram muito interesse e todos leram. A gente teve a oportunidade de discutir item por item com a maioria deles, e até agora todos assinaram, né? Quais foram os candidatos que a gente foi visitar? No dia 8 de outubro, nesse encontro fomos eu e o Flávio, né, foi numa tarde, a gente foi à sede do Partido Verde, e a gente conversou com o Rogério Menezes e com o vice dele, Adalberto, né, sentamos, conversamos. É claro que o Rogério Menezes, ele foi secretário do Verde, né, ele conhece a fundo tudo que foi feito do DPB, enfim, toda a política aí que foi implementada nesses últimos anos, e ele, claro, que assinou. Foi uma tarde bastante produtiva, gostei do encontro. Flávio, tem alguma coisa a dizer? Isso mesmo, Flávio? Sem problema? Perfeito, foi isso mesmo, a gente conseguiu. Essa reunião com o secretário do Verde foi ótima, e o Rogério, inclusive, se comprometeu, se ganhar a eleição, a ampliar bem mais tudo que foi feito até agora, né? Foi muito bom, e o vice dele também é um vice bem preparado, né? A gente notou que é um cara de gente boa pra caramba, tá? Então, desse primeiro, acho que não temos mais nada a falar. Depois, no dia 12 de outubro, a gente teve encontro, fomos eu, Flávio, o senhor José Salomão, com o candidato do Partido de Cidadania, o André von Zuben, também uma tarde a gente foi, assinou. Ele também ele é vegetariano, ele sempre participou, né, da causa animal, é bastante próximo de algumas ONGs, enfim, ele é engajado na causa animal, já tem um conhecimento, vamos dizer assim, e assinou o termo, enfim, se comprometendo a cumprir os 13 itens da nossa carta aí. Flávio, o senhor Salomão... Ele estava acompanhado da vice dele, que é a Valéria Monteiro, né, e que também mostrou interesse e quer participar mais e quer conhecer mais a questão da causa animal, né? Certo. Já no dia 14, nós tivemos 2 encontros. Pela manhã, a gente foi se encontrar com o candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Pedro Tourinho. Não esteve presente a vice, mas esteve presente um vereador também, o Wagner, né, Romão, desculpe. Romão, estou falando errado aqui, né, com quem eu tive a oportunidade de conversar, ele me procurou para saber um pouquinho a respeito da causa animal. Assinaram também, se mostraram bastante cientes, né, da importância da causa animal, de haver políticas públicas, enfim. Não houve maiores né, problemas aí. Tudo, aliás, muito legal. Flávio. Pelo contrário, a gente teve mais soluções, porque o importante é que o Romão, né, o Wagner Romão,
que é da Unicamp, é um cara muito preparado e tal, né? Ele fez questão de assinar como vereador, e a partir daí a gente até criou já um outro padrão que outras pessoas estão pedindo, que é o mesmo compromisso, mas para os vereadores que quiserem assinar, se comprometendo a, sendo eleitos, trabalharem na Câmara para cobrar dos prefeitos, do prefeito, da prefeita, enfim, que essas políticas abaixo relacionadas, que são os itens que a gente numerou, sejam cumpridas pelo Executivo, né? Então, Wagner Romão foi o primeiro, e também a candidata a vereadora Marcela Moreira, que é do PSOL, que é coligado com o PT, esteve lá também prestigiando. Gente, quando a gente cita o nome das pessoas, a gente acha importante pelo seguinte, porque quando alguém muda a agenda e participa de uma reunião com a gente, está prestigiando a gente, está mostrando que eles têm, eles dão importância para o trabalho da proteção animal. Então, nada mais justo da gente também só citar o nome deles para a gente lembrar, né? É isso aí. Sim, sim. Eu conheci o Wagner Romão através de uma ex-aluna. Ela queria enfim, saber mais a respeito da causa animal, ele também, então, por conta disso, ele me procurou, tivemos uma conversa longa, enfim, alguém que se interessa, ele é professor de ciência política da Unicamp, enfim, está bem engajado na causa animal, não só agora por conta da eleição, mas porque ele tem interesse, tá? Então, no dia 14 pela manhã, nós fomos visitar o Pedro Tourinho, do PT. No final da tarde, fomos eu, Flávio e o senhor José Solomão encontrar com a delegada Terezinha, que é do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, né? Ela estava junto com o vice dela, nos recebeu, né? Assinou o termo de compromisso também, né? Ela conhece um pouco da causa animal, enfim, né? É bastante engajada também. Enfim, Flávio, vamos lá. A delegada Terezinha, ela tem uma proposta, inclusive, de construir o hospital veterinário, né? E na proposta dela, esse hospital veterinário teria 2 alas, uma que seria de particular, então quem levasse lá particular pagaria, e isso financiaria a ala pública, que seria das pessoas que não têm maior poder aquisitivo, né? Então, essa proposta dela, que ela foi de diferente um pouco. Uhum. Aí, no dia 19 de outubro, a gente foi encontrar-se com a Alessandra Ribeiro, que é do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil. Estava também presente o vereador do partido, Gustavo Peta, que também se mostrou bastante interessado, enfim, assinou também ali, junto com a gente, essa carta compromisso. Gostei muito de conversar com a candidata, porque, infelizmente, não houve tempo da conversa se prolongar, eles estão cheios de compromisso, mas ela tocou particularmente, eu lembro, num assunto interessante, que já foi tratado em reuniões anteriores do Conselho, da questão do sacrifício de animais em religiões de matrizes africanas. E ela é uma professora de história, doutora pela PUC, e ela tem uma tese a respeito disso, né? Se propôs, né, em um momento posterior, a conversar com a gente. Eu, particularmente, me interessei muito né, enfim, de ter a oportunidade de conversar com um especialista, enfim, que sempre quando se fala da questão do sacrifício de animais, a gente tem uma visão, eu acho que muito baseada no senso comum, e ela tem uma visão, enfim, de especialista, de estudiosa do assunto. Flávio? No caso da Alessandra, ela é ativa no movimento negro, né? Tem um trabalho bacana aí nessa questão das religiões de matriz africanas, né? Só que ela é de uma linha mais moderna, que ela entende que não há necessidade de fazer sacrifícios aí, principalmente com aquilo que tinha antigamente no cemitério da saudade, né? Que a gente conseguiu reduzir em 90%. Acontece ainda alguns casos esporádicos lá,
né? Mas que são fora do controle da questão organizada das religiões matrizes africanas, né? Então, e antes de analisar de uma maneira geral esses encontros, o que dá para perceber, gente, é que esse bate-papo com o pessoal, com os candidatos, abre novas frentes para a gente conscientizar, né? Eu acho que esse ponto é muito importante. E a Alessandra é uma pessoa para a gente levar um dia no conselho, numa reunião do conselho, e debater as religiões, os vieses das religiões, e também a postura nova com relação a sacrifício de animais. Sim. Depois, no dia 20 de outubro, a gente foi ter um encontro da IFOmuseu, o senhor Salomão e o Flávio, visitar, né, ter um encontro com o candidato do Partido Patriota, Wilson Matos, tá? Ele se mostrou bastante interessado em conhecer as questões, né, da causa animal, os problemas da causa animal, enfim, e também assinou o termo. Flávio. No caso desse candidato, ele ainda apresentou um questionamento a respeito do bosque dos Equitibás, porque a Associação dos Amigos do Bosque já levaram para ele a proposta de não mudar e não extinguir o zoológico, né? Então, a gente teve que mostrar para ele as vantagens da proposta que a gente tem, que não é extinguir a visitação ao bosque, é mudar o conceito e trabalhar aquilo ali como conscientização ambiental e animal e utilizar a estrutura do bosque para a gente fazer um CRAS, né? Mas um CRAS correto, com a aprovação do IBAMA, da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e tal, né? Também ele se mostrou muito propenso a nos ouvir e fazer essa mudança que a gente conversou com ele. E, finalmente, ontem, na tarde de ontem, no dia 28 de outubro, nós visitamos a candidata Laura Leal, do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Esse foi um encontro mais curtinho, né, porque ela tinha um encontro ali no Largo do Rosário, enfim, e a gente não teve tempo de sentar-se e conversar mais profundamente, mas ela leu todos os itens da carta, né, mostrou-se bastante interessada, reconhece a importância de se discutir os conselhos, não só do conselho instituído como o CNPDA, mas esses conselhos mais populares, enfim, ela acredita muito, né, que as políticas públicas devem nascer, enfim, da união das pessoas interessadas, não só vir uma lei, enfim, políticas pensadas de cima para baixo, né? E assinou também o termo de compromisso. Flávio. Estivemos eu, Flávio, e uma integrante da ONG Gaar, ela não faz parte do conselho, a Lorena. A Lorena, né? A Lorena, que está fazendo um trabalho legal no norte do Paraná, né, levando, enfim, batalhando lá pelas políticas públicas da castração, enfim, da região. Então, como ela estava aqui em Campinas, ela foi conosco até lá. Perfeito, né? Então, vamos lá. Com a Laura, foi bacana, né? E batemos um papo, aquela história toda, a Lorena mostrou do trabalho, e a diferença do que a gente conversou com ela foi porque a Laura propõe que se faça mais força para os conselhos populares, né? Então, aquela política de conselho popular, bem de periferia, que depois leva aquilo para um trabalho mais central. E a gente mostrou para ela que o nosso conselho, não foi exatamente esse termo, mas que a gente não é elitista, que a gente não é um grupinho fechado. E a Lorena acabou dizendo, né, que, olha, o GAAR, por exemplo, faz um trabalho de base lá na ponta, lá no bairro, e que a partir daí a gente traz isso para dentro do conselho e vai fazendo. A Rita, por exemplo, como o movimento. Então, o movimento não nasceu dentro do conselho. Isso nasce da iniciativa de fora e depois a gente precisa congregar isso dentro de algum ponto para poder se transformar em política pública, né? Então, é nesse sentido que a gente explicou para ela e eu acho que ficou bacana, né? Deu para resolver legal. E ela gostou, tá? E eu reforcei aí que o Conselho CNPDA ele é feito para que haja realmente uma participação
maior das pessoas, tanto que ele é realizado quando presencialmente na região central, em Campinas. Campinas é uma cidade, uma metrópole, enfim, no Salão Vermelho da Prefeitura, à noite, às 19 horas, então, até mesmo porque a maioria das pessoas trabalham, né, porque a gente sabe que existem muitos conselhos que fazem reuniões às 9 horas da manhã, de uma quarta-feira, fica difícil, né? E ali, então, foi pensado nisso. É importante para nós que as pessoas, né, não só os conselheiros, né, que as pessoas participem, né, porque o conselho né, esse espaço realmente democrático, é esse espaço onde caiba, né, o conflito, a divergência, o que a gente procura é, a partir dessa divergência, chegar num consenso, né, a democracia pressupõe também a gente saber ouvir, né, a gente saber ouvir, inclusive, aquele que traz uma visão diferente, muitas vezes técnica, né, que vai, muitas vezes, contra aquilo que a gente inicialmente pensa. Então, a gente falou bastante a respeito disso com a Laura Leal. Mas foram esses que nós conseguimos, estamos agendando aí para as próximas 2 semanas que nós temos com os demais candidatos, aí a gente vai postando, estamos fazendo um pequeno resumo, tirando foto e postando na nossa página do Facebook, tá? A gente está divulgando que a gente está fazendo esse trabalho. Ô, Flávio, você está mostrando uma tela aí, mas eu não estou vendo nada. Não, é que eu acabei de confirmar agora com o Rogério Parada, amanhã, 2 horas da tarde, na rua Antônio Paioli, 320, no Parque das Universidades. Então, ele está esperando a gente amanhã, 2 horas da tarde, que é o único horário que ele tem. Tá bom, então estaremos lá amanhã às 2 da tarde. Tá. A Moara, que é a secretária do Arthur Orsi, está tentando acertar um horário que ele tá difícil. Falei com o assessor de comunicações do Dário Saad e ele vai agendar para a gente nos próximos dias. Com o Rafa Zimbaldi está marcado para o dia 5, 8 horas da manhã. Pode ser que ele antecipe um pouco isso, porque segunda-feira, dia 2, é feriado. Não é isso? Dia 2, que é segunda-feira. Dia 3, dia 4, talvez ele antecipe para terça-feira, porque tem problema de agenda, tá? Então, agora, os outros, eu já mandei mensagem para todos eles, né? Mas nenhum respondeu, tá? Só estou aguardando, né? Agora, os mais, não são os mais importantes, para nós todos são importantes, mas, assim, os que estão mais posicionados em pesquisas, pelo menos, se isso alguém der importância para isso, é o Dário, o Rafa, o delegado Terezinha, e o Torinho e a Rafa Zimbaldi e o Dário, né? Então, são esses que a gente... E o Arthur Orsi, né? Então, acho que o único que falta aí são os 3, o Arthur Orsi, o Rafa e o Dário, seriam importantes porque, muito provavelmente, deve ficar entre esses nomes o futuro prefeito de Campinas, né? O Terezinha, o Arthur, o Rafa e o Dário. Ficando entre eles, é bom a gente ter o compromisso deles, né? Então, por isso que eu tenho levado mais para eles, para a gente ver se a gente já mata isso já, tá? Legal. Alguém tem alguma pergunta? Podemos passar para o próximo item, sem problema, na pauta, tá? O próximo item é a gente falar um pouquinho a respeito de algumas propostas que foram apresentadas pela população de uma maneira geral, nas nossas redes sociais, quer dizer, na nossa página do Facebook, e que não foram contempladas por N motivos, né, que a gente falou meio que en passant aí, e agora eu vou falar de algumas delas, e se houver mais alguma, tá? Eu elenquei aqui uma que deixou muito preocupada a Rita. Eu até fui buscar lá o que ela colocou lá na nossa página, ela elencou 9 propostas, e a 8ª, vou começar pela 8ª, é regular e fiscalizar os lares temporários pagos. Ela falou, nossa, isso ficou de fora da nossa carta compromisso. E daí nós falamos muito en passant
a respeito de que por que essa regulamentação e fiscalização de lares temporários pagos ficou fora dessa carta compromisso. E é o seguinte, porque o termo lares temporários, aqui na cidade de Campinas, que tem uma lei, o Estatuto, né, dos Animais, de 2017, logo lá no capítulo 1, tem assim como que um vocabulário do que significa cão comunitário, o que significa lar temporário, enfim, e tem definindo o que se entende por lar temporário. Então, em Campinas, a rigor, pela lei, o que é um lar temporário, né? É um domicílio particular devidamente cadastrado no poder público municipal, responsável pelo abrigo temporário e apoio à adoção de pequenos animais domésticos. O Paulo Anselmo falou meio rapidamente, né? É o seguinte, ainda isso está na nossa carta compromisso, né? De se fazer um cadastramento de pessoas que tem um espaço no seu quintal, enfim, gosta de cachorro, gosta de gatinho, e quer fazer um lar temporário, ele vai ter esse cadastro, né? E esses animais seriam retirados, então, do canil, do gatil municipal, e seguiria todo um protocolo que o DPBEA segue, o Departamento de Bem-Estar e Proteção Animal, né, na hora da doação, até o momento da doação. Então, isso é um lar temporário, é isso que espero que seja feito posteriormente, né, que as pessoas que gostem de animais, mas que não, por algum motivo, não possam ter um cachorro para si, um gato para si, ou queira fazer esse trabalho voluntário, se cadastre. Agora, pelo que a Rita propôs, é uma outra concepção que a gente tem de lar temporário, que, sobretudo, aí entre os protetores, as ONGs, né, porque existem tantos animais abandonados que muitas vezes, quando quem resgata não tem espaço na sua casa, acabou surgindo um novo tipo de serviço, que são pessoas que tomam conta, né, desses animais, mas por um preço, né? Geralmente é o valor da ração, uma mensalidade X e Y, enfim, que são os famosos lares temporários. Alguns parecem que são ótimos, outros têm sérios problemas, né? Quando o DPBEA fiscaliza, né, esses que têm problemas, não é porque ele está fiscalizando o lar temporário, ele está fiscalizando porque houve uma denúncia de maus tratos. Então, a fiscalização que é feita quando se liga lá no 156, né, e que tem uma equipe de fiscalização, né, que foi preparada para isso, o Paulo Anselmo já falou aqui, né, a Secretaria do Verde tem uma coordenadoria de fiscalização de 12 fiscais, desses 12 fiscais, 4 são dedicados ao departamento, né, sendo que desses 4, uma é veterinária. Então, quando há uma denúncia nesses lares temporários, parece que tem alguns aí que são né, de uma maneira recorrente, são fiscalizados, vai lá, mas não porque fiscalizaram o lar temporário, vai porque houve uma denúncia de maus tratos. Então, isso, Rita, que você solicitou, regulamentar e fiscalizar lares temporários pagos, não entra como um item que cabe ao Poder Executivo. Eu imagino que talvez tenha que ter uma regulamentação, mas você vai deixar o seu cachorrinho, gatinho, enfim, em um hotelzinho. Assim como existem pet shops, enfim, deve ter um outro tipo de regulamentação, né? Porque aí são pessoas que fazem, enfim, não tem como legalmente se fiscalizar. Foi clara, Rita? Deu para entender? Foi. Que a gente usa o termo lar temporário, que é o que é a prática hoje, né? Agora, esse lar temporário, que é o lar temporário que a gente gostaria que existisse, ele vai ser usado apenas para retirada ou para acomodar e cuidar dos animais que foram resgatados pelo DPBEA?
Eu não sei, não fica muito claro ainda, porque acho que precisa se pensar, se regulamentar, se precisa se debruçar um pouco a respeito disso, porque pela lei ali, a pessoa que pega esse animal, ela se compromete a seguir todo o protocolo que toda ONG tem, e o DPBEA segue, acho que as regras são as mesmas, né, para adoção. Então, isso não está muito claro ainda, mas é uma concepção totalmente diferente do que eu imagino, que quem é da causa animal sabe muito isso. Existem pessoas que estão, né, que na hora do desespero paga até bem caro para se deixar em determinados lares temporários aí, depois se colocam numa situação bastante difícil, mas isso não é do âmbito do DPBEA, enfim. Tudo bem? Posso dizer uma parte? Claro, por favor, Eliana. Pelo que eu entendo, é criar um protocolo, né? Que tem que ser seguido. Está me ouvindo bem? De regulamentação, que cada um faz de um jeito, né? Esses lagos. Então, nem todos tratam bem, chega lá nas denúncias, às vezes, animais estão sofrendo maus tratos. Então, é criar um protocolo para isso. É uma regulamentação, que não existe hoje. É porque pela lei, aqui o que está falando, inclusive, que esses animais passariam, né, pelo médico veterinário do DPBEA, né, está falando que pelos critérios do DPBEA, fala muito aqui no artigo 59, 60, tem vários artigos aí no capítulo 7 falando a respeito, e no meu entender, se refere aos animais que estão lá. Não sei se isso pode ser ampliado, tá? Mas, enfim, para a justificativa, acho que era esse o item que mais pegava, que mais deixou, eu esqueci o termo que a Rita usou, ela ficou desgostosa, não foi bem esse item não ter entrado na carta, né? Também não sei qual é o termo que eu usei, já faz um mês. Digamos. Mas foi mais ou menos como nesse sentido, né? Poxa, Rita, estou desolada, acho que foi desolada, você estava desolada. Não, esse termo eu não uso. Na verdade, o que eu acho é que muita coisa teve de contribuição da população, né, naquela página. Eu acho que a gente vai ter as futuras reuniões aí, independente de quem for o prefeito ou o próximo secretário, e aquilo que a gente achar pertinente, eu entendo que temos esse fórum aqui para elas serem tratadas, né? Então, tem mais alguns aqui. Eu falei desse primeiro, mas eu vou falar de mais alguns aqui, tá? E tem algumas propostas aí, por exemplo, eu não vou citar o nome aqui, mas ela foi da proposta de uma internauta que escreveu lá, a campanha de vacinação antirrábica. A gente não tinha pensado, foi a partir daí que a gente colocou, acho que foi o 13º item. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa colocou, olha só como, enfim, construção de vários canis descentralizados para atender a mais recolhimentos, né? Então, quer dizer, não é uma política pública, e quem acompanha as reuniões do Conselho sabe, e a gente gostaria de ter um espaço, né, de canis, que quando a gente retirasse os animais da rua, pudessem levar, mas a gente sabe que isso é insustentável, né? É um depósito de animais, né? E não é não é assim, infelizmente, que a gente consegue. Quer falar, Eliana? Não, é exatamente isso que você está falando, vai ser um depósito de animais. Que já foi falado várias vezes aqui, que se existem muitos animais na rua, é porque as pessoas têm né, hábito não, né, mas a gente tem uma cultura do abandono, né, aquilo que não me serve mais, né, um problema que é meu, individual, eu transformo nisso num problema público, né, tá na minha casa eu que tenho que resolver, tá na rua é uma questão pública, né, daí a prefeitura, né, que tem que resolver. Canis individuais, canis assim não cabe dentro disso que a gente pensa como algo que possa um dia vir minimizar a questão dos abandonos. Tá? Outro item que você colocou, Rita, eu vou falar de alguns, depois outros a gente trata nas próximas reuniões, tá?
Você falou de um treinamento e engajamento da AGM para denúncias de fiscalização de maus tratos. Se não me engano, foi o Flávio falando que já tem a Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da OAB, já fez algum encaminhamento em relação a isso, né, Flávio? Você poderia falar um pouquinho melhor para a Rita? Ô, Rita, a gente já tem desde uns 2, 3 anos atrás, a Adriana Serra, que é presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB, já entrou em contato e já mantém, inclusive, seminários com os guardas municipais, com autorização e participação da Secretaria de Segurança Pública de Campinas, e já formou um núcleo de guarda voltado para a proteção animal e meio ambiente. Não há ainda uma integração disso com o DPBEA, né? Mas é o próximo passo. Agora, a Guarda Municipal já está se preparando para uma atuação mais efetiva na causa animal. Então, como já vem isso andando pela OAB, o Conselho não... Deixa quieto. Pois, você já viu falar... Já está andando, então deixa caminhar. Até para não ter duplicidade e não ter também assim... senão fica assim, você está querendo se meter no negócio que a gente já está tocando, nós só temos que incentivar e pedir para que isso seja integrado ao DPBEA para as coisas funcionarem, né? Então, por isso que claro. A outra questão, mais um item da tua listinha, Rita, incentivos fiscais para clínicas e hospitais veterinários que tiverem tabelas diferenciadas para ONGs e protetores cadastrados. A gente falou da ilegalidade disso, né, desse incentivo fiscal aí, né, não é possível se fazer isso legalmente falando, tá, por isso que a gente não colocou, foi discutido lá. E na tua postagem também, foi colocado por uma protetora que comentou dos teus itens, que ela fala que ela gostaria de haver uma capacitação para protetores para fiscalizar, para que protetores pudessem fiscalizar, né, e dessa maneira coibir maus tratos. Então, a fiscalização não depende de um curso que eu, o conselho, que capacite para fazer. Nem mesmo os funcionários do DPBEA, como eu falei, tem uma coordenadoria de fiscalização, né, que são preparados para fiscalização de uma maneira geral, que tiveram que se preparar para poder fiscalizar maus tratos. Então, quer dizer, primeiro é fiscal, depois se prepara, um deles sendo veterinário, para fazer essa fiscalização. Então, não é assim, né? Vamos fazer isso aí para ser fiscal, tá? Do jeito que está escrito, parece que a pessoa quer, tipo, uma delegação para ela ir lá e fiscalizar. Eu acho que não tem cabimento. Literalmente foi assim, com relação aos maus tratos, fazer parceria com protetores e capacitá-los para fiscalizar e fazer valer as leis existentes, enfim. Então, eu estou comentando aqui que eu acho que o conselho tem essa função também, né? Porque se coloca ali, a gente não justifica, fala, olha, eu tenho uma ideia incrível aí para fiscalizar maus tratos e ele não nos ouve, parece que a gente está aqui, né, não ouvindo. Então, eu escolhi esses daqui hoje e depois, se houver mais, tá? A gente escolhe mais alguns para falar nas nossas próximas reuniões. Tudo bem, Rita? Acalmou seu coração agora? Tá tudo tranquilo? Não, eu sabia que vocês tinham um bom motivo. Se não entrou, um bom motivo havia, né? Eu tenho plena consciência de que as pessoas que se reuniram para montar aquela carta são as pessoas que mais conhecem Campinas, mais conhecem o trabalho tanto do lado dos protetores e ONG, quanto do lado da prefeitura. Então, eu tinha plena consciência que se algo não havia entrado, tinha um bom motivo. Inclusive, eu pedindo para pôr coisa que é ilegal. Sim, mas eu acho que eu também, muita coisa, eu não sou essa pessoa ainda que você está falando, não. Eu estou aprendendo muito aí, esses anos que eu ouvindo Flávio, Paulo Anselmo, né, enfim, aí lendo muito, mas a gente vai caminhando. Junto a gente vai caminhando, tá bom? Tá ótimo, obrigada aí. A Ingrid já é assessora aí das causas veterinárias, aí como presidente, tá?
E agora, gente, acho que é um momento bastante esperado, que é a gente falar do fim a gente conseguiu ter uma delegacia, né, de proteção aos animais. Tem um nome específico na delegacia, é SI, Setor de Intervenção Estratégica, existe saiu no Diário Oficial de 17 de agosto, numa portaria, né, que é um órgão que tem o poder de investigar e punir crimes ambientais em animais na cidade de Campinas. Lá vai ter escrivão, investigadores, delegados, enfim, lutando. Não, acho que não houve uma reunião que não houvesse essa questão da volta, da necessidade de a gente ter uma delegacia de animais. Isso por quê? Né? Quais são os caminhos que nós temos quando a gente presencia, a gente fica sabendo de maus tratos dos animais? Tem o DEPA, que é o Departamento Eletrônico de Proteção Animal, que você faz via internet, entra no site lá e faz essa denúncia. Tem um 56, que é, né, que eu acabei de falar aí, tem uma equipe de fiscais que vai verificar, né, o Paulo Anselmo falou, acho que em nossas últimas reuniões, que foram feitas, mesmo com a pandemia, mais de 900 visitas, né, mas que e também, mas sempre se protetores se sentem em alguns casos, ou infelizmente em mais casos do que a gente gostaria, da necessidade de um poder mais coercitivo, né, de um investigador, da polícia, enfim. Nem sempre esse trabalho que o 56 lá faz, só de convencimento, instruções, muitos casos são resolvidos, mas há aqueles que não. Então, a gente sempre teve essa necessidade de ter uma delegacia, que agora a gente tem, e está lá uma conselheira, né, a Débora, que foi trabalhar lá nesse setor de intervenção estratégica. É um nome tão chique, eu achei setor de intervenção estratégica. Então, eu pedi para que ela viesse aqui falar, foi em agosto, né? Setembro e outubro, 2 meses aí, um pouquinho menos de funcionamento desse setor, e as impressões da Débora, e, enfim, se as pessoas tiverem perguntas para fazer para ela. Débora, bem-vinda. Boa noite. Tudo bem? Depois de uma longa temporada, né? Boa noite para todos. Eu estou aqui com o Marcelo, que é o chefe do setor do meio ambiente, e ele vai participar também. Ótimo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, que vocês querem saber, pode falar que a gente está aqui para responder. Eu gostaria da sua impressão primeira aí nesses 2 meses, como que está sendo o movimento? Olha, a gente está recebendo bastante denúncia, são denúncias bem variadas, vai de perturbação de sossego, até briga de vizinhos, mas tem bastante coisa bem séria, viu? Alguns nós resgatamos, e o trabalho consiste em receber o disco de denúncia. Algumas, o delegado está despachando para a delegacia da área. Então, assim, vale lembrar que nem todas as denúncias ficam aqui no setor. Algumas que ficam, a gente vai até o local, intima a pessoa, o morador, independente da situação, uma vez que tem ali, que a denúncia procede, a gente intima a pessoa a comparecer na delegacia num curto prazo, porque ali é vida em sofrimento, então não tem como esperar. E, dependendo da gravidade, a gente está contando com a ajuda de algumas ONGs para resgatar o bicho, porque a polícia, infelizmente, não tem abrigo, né? Olha, o resultado está sendo bem positivo, pelo menos os casos que a gente visitou, eu acredito que de todas as denúncias que recebemos desde agosto, mais de 50% das denúncias recebidas já foram verificadas. E de todas elas, assim, 90% já está resolvido o caso. A gente abre um prazo para a pessoa de mais ou menos 15 dias para que ela regularize a situação dentro da casa. Quer seja soltar o animal da corrente ou, se ela não tiver condições, ela doar, ela indicando o novo adotante, endereço, telefone, documento, a gente visita o novo local, ou se ela vai adequar a casa dela, né, a situação para o bem-estar do animal, a gente abre prazo, visita, e depois, somente depois do resultado final, a gente faz o relatório.
Então, eu acho que está sendo bem positivo, sim. Pergunta, Ingrid, levanta a mãozinha, Ingrid. Sim, eu só queria perguntar, por exemplo, 50% dos casos realmente devem ser os mais cabeludos, os mais importantes, então tem que dar ênfase aí a esses casos que são mais graves, né? Mas alguns casos, por exemplo, aconteceu comigo, eu mandei para o número errado, depois mandei no número certo, mas parece que o que eu queria era que tivesse uma resposta. Por exemplo, eu mando uma denúncia, aí ela não é respondida, e eu fico sem saber até onde eu vou. Então, eu sei que essas denúncias podem, essas respostas, às vezes, não são entregues ou escritas rapidamente, né? Falta gente ou como é que a gente pode fazer uma resposta mais rápida? Por exemplo, eu mando um WhatsApp, aviso que aconteceu alguma coisa, peço uma resposta, olha, nós vamos lá na semana que vem, pronto, só isso. Por exemplo, me fala como é que funciona isso. Exemplo de denúncia, qualquer denúncia para mostrar para ela, está na mesa. Então, até vou mostrar para vocês como funciona. A denúncia pelo WhatsApp da delegacia é uma pessoa que recebe, ela garante o anonimato do denunciante. Só que, a partir do momento que você denuncia, ela é impressa, ele até vai pegar um exemplo para eu mostrar para vocês como é. Ela é impressa e aí ela passa na mão de 2 autoridades aqui, e aí é despachada. É mais ou menos essa aqui, é um exemplo. Ó. Isso aqui é um disque denúncia, é a mensagem que vocês mandam pelo Zap. Ela é transcrita e aí o delegado despacha. Se ele despachar para o setor, a gente vai. Aí a gente faz uma triagem aqui, eu e os meus colegas, para olhar qual é o mais sério, né? O mais urgente. Só que a resposta, eu não tenho como falar para vocês qual que vai ser a dinâmica aqui para responder ao denunciante. Essa parte não fica conosco no setor, a gente entrega tudo para o delegado, tudo, a denúncia, o relatório nosso, as fotos. Temos conseguido parceria com alguns veterinários voluntários que estão indo com a gente no local verificar e emitindo laudo, ou às vezes laudo técnico ou relatório, mas eu não sei como que vocês vão adquirir a resposta dessa denúncia. Até uma coisa que eu vou perguntar para o delegado segunda-feira, posso mandar para vocês aqui através de alguém aí para colocar no grupo. Assim, tem pessoas que ligam aqui na delegacia. Quando liga, a gente procura o caso e a gente dá a resposta pelo telefone mesmo. Tá. Na verdade, já resolvi o problema, né? Mais alguém? A resposta, eu até estou devendo para vocês a resposta, como que vocês vão obter a resposta do Disque Denúncia. Porque como não fica na mão, eu não sei quem que vai fazer essa parte de responder ao denunciante. Tá certo. Eu posso verificar terça-feira e passar para vocês. Bom. Mais alguém? Ninguém tem pergunta para Débora? Tá todo mundo contente com o retorno, né? E tá funcionando, acho que era tudo isso que todo mundo queria, né? Que tivesse uma delegacia e que a gente fosse, enfim, e que os casos fossem resolvidos. 50% aí de taxa tá legal. Flávio levantou a mãozinha? É claro que já foi uma vitória para a gente ter o setor, né? Esse setor já é bacana. E só para lembrar, gente, quando a gente cita que esse setor, para nós, é uma delegacia, é que 90% das cidades do estado de São Paulo não tem uma delegacia só dela, com um delegado, com investigador, com escrivão. E a Causa Animal em Campinas tem isso. Mas isso é pouco para uma cidade de 1.200.000 habitantes. A gente precisa de uma delegacia de direito, né? Enquanto está o doutor Ventura, por exemplo, que ele criou essa delegacia, criou o setor, a gente vai ter isso. Um dia, se ele for promovido, por exemplo, e vier um outro que não goste disso, ele pode desativar. Então, a gente precisa ter uma delegacia e, a partir de janeiro, a gente tem que trabalhar
junto aos deputados estaduais para criar a delegacia, votar na Assembleia Legislativa, o governador sancionar, né? E aí sim a gente tem uma delegacia com uma estrutura formal de delegacia, assim como a delegacia da mulher, por exemplo, né? Então a gente só tem que esperar um pouco. Eu não conversei nada ainda com a Débora, com o Marcelo, o Felício, né? E o pessoal, para a gente saber. Eu nem fui visitar depois da inauguração para a gente ver como está, ou se precisa de algum apoio, ou enfim, né? O que eu poderia contribuir de alguma maneira, né? Mas fico contente de saber com a Débora que já tem ONGs que estão fazendo bastante o trabalho de recolhimento dos animais, então a coisa já está fluindo, beleza, né? Então a gente já fica mais tranquilo quanto a isso, né? E a gente até para poder pedir também, né? Senão a gente já vai entrar na linha, né? Na pista, tá bom? Ô, Flávio, na verdade, assim, nós estamos precisando de mais parcerias, viu? Porque tem vários casos aqui que estão pendentes justamente por não ter onde colocar o animal, porque da parte da polícia a gente fez tudo que a gente podia. Então, assim, não tem ainda aquele apoio ainda. E o Marcelo quer falar uma coisa para vocês. Boa noite a todos aí. Primeiramente, eu fico feliz de poder estar participando. Eu desconhecia completamente esse setor de animais. Eu sempre trabalhei na área de entorpecente, crimes contra o patrimônio e outras coisas que não tem nada a ver. A gente considerava esse pessoal todo aqui um bando de loucos, né, no bom sentido, porque falava, esses caras ficam correndo atrás de cachorro, de gato. Aí, no dia a dia, eu comecei a ver um outro lado e comecei a ver que realmente vocês que conseguem dar um norte ao mundo aqui, pessoas que cuidam de idosos, de crianças e de animais, que fazem a diferença, né? Eu comecei a gostar, comecei a me envolver e, realmente, hoje eu tiro o chapéu para vocês, vocês dão a vida por essa causa, né? Nós precisamos de vocês, porque aqui é um setor ainda, não é uma delegacia, como o Flávio falou, a gente precisa de um apoio de vocês, apoio principalmente na parte política, e para que tenha um dinamismo aqui, para que tenha um delegado que vai ficar totalmente empenhado aqui na delegacia. Hoje o delegado aqui ele cuida do 1º distrito, cuida da parte política, da parte de crimes fazendários, da parte de meio ambiente, entendeu? Então, se vocês, através sei lá, de uma força de ONG, da sociedade civil, vocês poderiam, junto às autoridades, conseguir que se levasse o setor a uma delegacia especializada, né? Onde vai ter gente... Estamos aqui, na verdade, com 3 investigadores, uma escrivã que trabalha no 1º distrito, um delegado que serve a 3 setores totalmente diferentes, né? Então, vamos ver quem vai ser o próximo prefeito. O nosso seccional aqui, ele está empenhado em continuar com esse trabalho. E estamos precisando dessa parte política aí, para que vocês, através do empenho de vocês, consigam dinamizar isso com um local mais adequado. Hoje tem uma sala que o pessoal fica todo amontoado, né? Na verdade, ela está funcionando mais pelo amor das pessoas que estão envolvidas aqui, que é a Débora, o Emerson, o Guilherme, sabe, eles que fazem a diferença, sabe? Então, é mais um esforço pessoal deles do que do próprio Estado, do próprio poder público, né? Ô Marcelo, eu gostaria de dar um alô aí de uma coisa um pouco diferente, que nós já ouvimos nos encontros com os candidatos a prefeitos, né? Acho que foi a delegada Terezinha que apresentou uma proposta de, na construção do novo DPBEA, que está em andamento já em processo de licitação, de plantas, enfim, né, de andamento, que o próximo prefeito possa executar esse novo DPBEA, mas no DPBEA novo ter dependências específicas para a delegacia dos animais. Maria José lembra disso, dessa proposta, né, Maria José? Uhum. Então, se a gente tiver no DPBEA novo, o complexo de proteção animal, que teria a estrutura do DPBEA com o CRAS, com
o setor de atendimento, o gatil, tal, e também tiver uma delegacia, então nós teríamos poderíamos fazer uma estrutura formal para a delegacia, com os setores que vocês precisam, né, com os departamentos, a área interna que vocês precisam, para poder trabalhar melhor, e aí sim, sendo uma delegacia, de um acordo com a prefeitura para ceder as instalações, tal, eu acho que funcionaria bonito, né? Porque eu acho que de uma maneira bem mais prática, né? Excelente, isso é uma ideia excelente, porque com apoio, hoje, por exemplo, vamos ver um caso, fomos apoiados pela Guarda Municipal, por uma guarda que é veterinária, entendeu? Já acho que é a segunda vez que eu estou saindo com o pessoal daqui, e se tivesse uma estrutura já de veterinários à disposição, de locais para se guardar o animal, uma própria estrutura física da delegacia, viatura, tudo isso acabou sendo montado assim rapidamente, né? Pegou viatura que era de outro distrito, colocou-se aqui e pegou um computador de um lado, uma mesa de outro, quer dizer, a coisa foi precária mesmo, mas está funcionando graças ao pessoal envolvido, graças a Débora, ao Emerson e ao Guilherme, que são os três, sabe, que se não fossem eles, acho que a delegacia já tinha até acabado, sabe? Esse trabalho com afinco, é sábado, é domingo, quer dizer, fico me perturbando, eu sou o chefe, então eles me ligam no sábado à noite, domingo de manhã, 7 horas da manhã, a Débora ligou uma vez que tinha que resgatar um cão, entendeu? Então, dependemos de vocês, principalmente de vocês, porque eu estou há 38 anos na Polícia Civil e cada vez está pior. A estrutura da polícia ela não progride, ela regride, entendeu? Hoje, a gente tem menos funcionários do que quando eu entrei, há 38 anos atrás. Essa é a realidade da Polícia Civil, uma polícia sucateada, sabe, em todos os sentidos, mal paga, não temos equipamento, não temos nada. Então, principalmente vocês que estão envolvidos com isso, por favor, nos ajudem, tá? E sempre perturbem o seccional, o diretor, vocês têm que cobrar deles mesmo, tem que cobrar para que essa delegacia ande. Por favor. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões aí com o Flávio, Paulo Anselmo, outros, né, conselheiros, e a gente ouviu sempre esse discurso, né, da não volta à delegacia, a esse setor, por conta desse problema todo que se encontra a Polícia Civil. Saiu por um esforço político muito grande nesse momento, por isso que a gente comemorou, a gente está ciente que não é uma delegacia, a gente chama delegacia só para facilitar, né, inclusive para as pessoas saberem, né, denunciarem, porque se a gente for divulgar como um setor, muita gente não vai entender, então a gente fala, né, vamos pelo senso comum, falando de delegacia mesmo, mas agora a gente sabe que além de ter esse momento aí está funcionando por conta, e na causa animal a gente está acostumado a isso, tudo funciona pelo esforço incansável de pessoas que são apaixonadas pelos animais, sobretudo pelos animais que mais precisam aí, então a gente sabe, né, o porquê as coisas funcionam, mas também a gente está ciente que isso, a gente não quer só isso, que a gente tem uma luta aí pela frente, porque para uma delegacia a luta é maior, tem que conversar com, né, o esforço político, e esses encontros são difíceis a gente encontrar pessoas para a gente conversar, da gente ser recebida, bate numa porta aqui, outra ali, mas o senhor pode ter certeza que a gente vai se debruçar sobre isso, não sei quando nós vamos conseguir, mas a gente não vai desistir, tá, senhor Marcelo? Muito obrigada. Alguém mais? Marcelo, eu queria complementar uma coisinha. Marcelo, eu acho que passando um pouquinho essa fase agora eleitoral, tal, a gente poderia sentar e conversar sobre essa ideia de no novo complexo de proteção animal de Campinas, né, a gente trabalhar realmente com a proposta, independente de quem for o eleito ou eleita prefeita, a gente tentar colocar isso como uma postura prática. Assim, olha, o DPBEA não tem que ter só a estrutura de apoio animal,
DPBEA, mais polícia, e quem sabe até uma área para a Guarda Municipal, para esse setor que a Rita estava falando, que a gente estava comentando da OAB, que você já viu que tem uma Guarda Municipal que é veterinária, enfim. Se a gente usar essa estrutura, mas não adianta ficar lá na guarda, ela vai ter que ficar ali para centralizar as denúncias, quer dizer, a denúncia chegou, a Polícia Civil vai resolver? Ótimo. Não, isso precisa ter o apoio da Guarda Municipal. Guarda Municipal já está aqui do lado, vamos lá. Não, esse caso não é com a gente, ou é, né? E também, a gente parar dessa história de cachorrinho e gatinho. A gente tem que trabalhar essa história dos animais, e o departamento do setor de vocês é isso, é setor de proteção animal e meio ambiente. Portanto, os animais silvestres também, né? A gente está tendo tantos casos aí de animais silvestres, e aí a gente vai ter que ter uma integração com o CRAS, né? Então, dá para ter um complexo de proteção animal no lugar de ter simplesmente um DPBEA. O DPBEA fez um trabalho excelente até hoje, mas já dá para a gente avançar no futuro governo municipal, né? E unindo polícia junto, para a gente trabalhar meio padrão americano, tal, sei lá, olha, tem polícia, tem a proteção, tem onde trazer o animal, tem onde tratar, tal. Eu acho que por aí dá para a gente dar uma conversada boa, né, Felipe? Né, Marcelo? Perfeito. Contamos que pós-eleição, então, vamos se reunir e já preparar essas ideias aí para implantar um novo setor. Seria tendo a própria polícia florestal, da polícia militar, poderia se envolver também nisso. Tem muita denúncia aqui, né, em relação a pássaros, a venda de animais exóticos, animais silvestres, sabe? E a gente não tem condição realmente de investigar tudo isso, né? Então, se tivesse um apoio, sabe, seria perfeito. Eu acho que a delegacia funcionaria bem, sabe? Porque nós estamos acostumados, principalmente na Polícia Civil, sempre, apesar de ter pouca mão de obra, pouco incentivo, a gente consegue fazer um bom trabalho, né? E com o apoio de vocês, faríamos um trabalho de excelência. Ok. Mais alguém? Tudo certo? Obrigada, viu, Débora? Prazer em revê-la. Super contente de saber que as coisas estão funcionando, né? Eu acho que a gente tem que comemorar mesmo, sabe? Há críticas nas redes sociais, as redes sociais são o fim do mundo, né? Crítica. Eu vi um comentário aí numa delegacia, um puxadinho, minimizando. As pessoas gostam de minimizar aquilo que a gente batalha tanto. Olha que eu participei só de uma parte dessa luta aí, que ela é bem mais, né, antiga. E está funcionando. E como o Marcelo falou, por conta de apaixonados como a Débora aí pelos animais, tá bom? Débora? Eu gostaria só de fazer uma observação. Eu gostaria de trazer para vocês aí uma proposta de fazer o convite formal para o pessoal do setor da delegacia, para que eles participem em todas as nossas reuniões mensais, trazendo, até para dizer, olha, tivemos um caso específico, não precisa citar nome e tal, mas tivemos um caso grave, assim, assado, ou nós tivemos 20 casos que estão aparecendo a partir de agora em tal área, enfim, que a gente tenha um tempinho para a delegacia expor o trabalho. Essa exposição para o pessoal da proteção animal vai difundir junto aos outros, né? Quer dizer, o que eu estou ouvindo hoje, eu vou transmitir para o pessoal que eu sou mais ligado a partir de amanhã, e isso dá mais peso, dá mais força para o próprio setor, né? E eles junto com a gente, eu acho que seria, eu acho que seria importante. Então, eu proponho, presidente, que, com a concordância de todos aí, que a gente tenha um convite permanente, e já permanente, nem ficar muito assim, vamos fazer o convite, já está meio que resolvido e boa e tocar, né? E a Débora, não esquecendo que ela é conselheira, né? Então, tudo bem, Débora? O convite está super aceito, gente. Inclusive, eu já tinha até tomado a liberdade de falar para o Marcelo. Marcelo, quinta-feira tem reunião, você tem que começar a participar. Eu já tinha dito para ele, a última quinta do mês. Aí você veio convidar, mas a gente vai participar, assim, todo mês. Claro, é super legal, eu acho super interessante, Flávio, Maria José e todos. Vou colocar na pauta, hein, Débora? Está colocado já para a próxima.
Venham nos visitar aqui, Flávio, todo mundo, para a gente tentar conseguir colocar em prática alguma ideia, assim, para melhorar cada vez mais. Tá ok. Gente, Eliana? Liga o microfone, Eliana. Eu acho que vai acabar a bateria. Ela desligou. Ela desligou a câmera e não ligou o microfone. Maria José. Oi. É a Jaque. Enquanto isso, eu estou me segurando aqui. Ah, não se segure, fala. Pode falar. Eu vou ter que falar isso. A delegacia, claro, é uma vitória de todo do Conselho, que batalhou bastante, mas desde que eu comecei a participar do Conselho, está cortando. Vi uma luta muito grande, bastante, para que voltasse essa delegacia. E eu tenho que parabenizar publicamente a todos, claro, mas em especial ao Flávio, que lutou muito para que... Eu acho que eu acho que eu e a Ingrid, quando acho que na reunião de agosto, porque houve uma comemoração, uma cerimônia lá, né, a gente foi agradecer o empenho, né, enfim, dos delegados lá, porque houve um empenho aí político grande, e na reunião, acho que foi de agosto mesmo, eu não me lembro, eu falei, se isso aconteceu, todo mundo se empenha, mas quem é cheio de contatinhos aí, né, porque eu me apresentava e falava, eu sou Maria José, presidente do Conselho, Maria José, agora o Flávio, ele tem uma agenda aí de contatos, ele tá, bom, não querendo me diminuir muito, é que eu sou novinha na causa animal, o Flávio já está bem há muitos e muitos anos aí, então, e ele tem esse contato, porque é uma questão, né, que tem esse lado. É interessante a gente um conselho, porque que existem especialistas, né, a Ingrid está aí como veterinária, o Flávio, acho que como biólogo da Unicamp, né, eu que, né, sou só uma simples professora, e existem pessoas que têm muito tempo, o Flávio é jornalista, ele tem esses contatos, esse lado político, que sem isso a causa animal não funciona, né? Então, é uma união de esforços, e nesse campo aí específico, o Flávio é imprescindível. Eu falei isso naquele momento, e aqui reitero, né? Ele tem essa facilidade, né? Eu conversei com a Magali, a esposa dele, ele fala, bom, você só fica sabendo aqueles que vocês foram atendidos, né? Em quantas pessoas que ele bateu na porta e não foi atendido. Isso a gente não fica sabendo porque ele não fala, né? Mas é muita insistência. Aquilo que o Marcelo também falou lá a respeito da delegacia funciona, apesar de tudo, por conta de algumas pessoas, como a Débora e outros funcionários aí, que são apaixonados, que acreditam mesmo na causa animal, né? E o Flávio contribui muito nessa questão de ter contatinho com o Flávio. Gente, olha, obrigado aí, e tal. Né, eu tô assim, eu vou usar o modelo número 56 a partir de hoje, tão inchado com esses elogios, né? Agora, uma coisa que me dá um orgulho grande é assim, por que você trabalha nisso, né? Assim, acho que talvez pelo pecado que eu tenha seja tão grande que eu preciso me desdobrar para fazer coisas acontecerem, para compensar o que eu devo e agradecer a Deus por tudo que a gente conquistar, o que der certo, né? Mas, olha, eu queria contar uma outra coisinha de leve aí que está acontecendo, que eu fiquei contente pra caramba. A gente eu gravei vídeo com a Lorena, de agradecimento, de apoio a candidatos, a vereadores, a vereadoras, né? São 6 cidades agora tem candidatas a vereadoras em 6 cidades, que eu gravei vídeo, porque eu conheço o trabalho dessas candidatas, no norte do Paraná, que começou 2, 3 anos atrás, que a Lorena foi para lá, a Lorena é do GAAR, né? Foi para lá para fazer um trabalho de conscientização e de castração, de envolvimento político, de políticas públicas, né? Então, gente,
Quando a gente grava um vídeo hoje para falar assim, Marilza, você aí na cidade de 1º de Maio já fez 200 castrações, numa cidade que tem 12 mil habitantes, e nós temos 100 vezes essa quantidade de habitantes, 1.200.000 que a gente tem. E eles já estão fazendo tudo isso. Então, eu me sinto gratificado de ter ajudado uma sementinha lá atrás e agora está produzindo. E elas pediram, olha, se você fizer um vídeo aí, falar aqui de Campinas, que Campinas é uma evolução grande por causa desse trabalho conjunto de todos nós, né? Então, eu fico orgulhoso de saber que isso tem um complexo ali, que tem a polícia ali, a guarda municipal, a guarda ambiental, a polícia ambiental ali do lado, tudo junto. Aí precisando de gaiola. Olha, Lili, onde tem gaiola aí que eu preciso para fazer uma apreensão? Onde vai pegar um animal silvestre que a gente vai levar no céu? Gente, se a gente tiver alguma coisa disso dentro de 10 anos, Campinas já vai dar um passo mais à frente ainda. Aí, Marcelo, vai ser importante a gente lembrar, olha, nasceu numa conversa no conselho lá atrás, né? Porque as pessoas esquecem um pouquinho o passado e cobram na frente, né? Eu fico contente de ver hoje o Bosque dos Equitibás, as meninas lá que fazem aquele movimento todo, criaram uma carta compromisso baseada no mesmo conceito da nossa carta compromisso. Então, os exemplos que o Conselho tem dado, com muita dificuldade, muita luta, tem prosperado tanto no norte do Paraná como na comissão do Bosque, né? E, Jaque, para com isso, hein? Vamos tomar um chopp um dia desse, todo mundo, aí tá tudo certo, tá bom? Muito obrigado, gente. Tudo bem. Vamos lá, então, para o último item, né, para depois a gente entrar nos outros, que vai falar um pouquinho da lei sanção, que tem esse nome por conta, eu acho que eu disse no início, de um cachorro na cidade de Confins, em Minas Gerais. Foi um crime hediondo, né, teve as 2 patas traseiras decepadas, enfim, isso causou uma comoção nacional, então, por conta disso, essa lei, né, que foi sancionada no dia, deixa eu me ver aqui, 29 de setembro, é um projeto que altera a Lei de Crimes Ambientais, a Lei número 9.605 de 98. Então, a lei, que tem o número 14.064, é uma lei que altera um artigo de uma lei, né, na Lei de Crimes Ambientais. E o que ela altera? Anteriormente, a pena, né, para maus tratos, está descrita ali como era de 3 a 6 meses de detenção e multa, e agora a lei estabelece pena de reclusão de 2 a 5 anos e proibição de guarda quando praticado ato abusivo, maus tratos ou mutilação contra cães e gatos. Então, a questão é que é lógico que a lei fala dos animais de uma maneira geral, e essa lei que altera esse artigo, ela aumenta, né, a punição, mas exclusivamente para cães e gatos, né? Muito se criticou, falando de que é uma lei que serve para, é fruto de populismo, né, que enfim, mas, do meu ponto de vista, é claro que uma lei, ela não altera, ela não tem o poder de alterar a consciência de ninguém, né, os animais não são vistos, a gente vive dentro de um mundo que é antropocêntrico, o direito não tem nada, né, que o animal não é visto como um ser de direitos, o direito é todo baseado em uma filosofia antropocêntrica. A lei não altera a consciência de ninguém, né? Muito pelo contrário, a lei, é necessário uma lei que diga, se você fizer isso, você vai ser detido, né? Isso significa dizer que a sociedade acredita que existem inúmeras pessoas que, se tiver oportunidade de fazer, vão fazê-lo, né? Então, quer dizer, essa lei não vai mudar a consciência, mas essa lei vai fazer com que a pessoa pense 2 vezes para não ser punida, porque, na verdade, né, consciência, para mim, para ninguém que está aqui, ou para uma parcela significativa da sociedade, não haveria necessidade dessa lei ou de nenhuma lei, né? A gente não faz determinadas coisas porque nós temos consciência de que isso não deve ser feito, né? É um processo muito grande para a gente ter essa autonomia, a gente agir de uma maneira ética.
Mas como, né, demora-se muito para que as pessoas tenham, se é que todas elas um dia poderão ter essa consciência moral, é necessário a lei que diga que você não deve fazer, senão você vai ser punido, né? É por isso que a gente vive dentro de uma sociedade em que você vai em supermercado, tem câmeras por todo lado, você vai em lojas, você tem aquela... hoje em dia é um lacre grandão para você tirar, né? Isso porque eu demorei um tempão, né? Eu sou meio devagar para saber por que tem aquele lacre na roupa, porque tem gente que entra no provador e rouba, né? Então, quer dizer, existem pessoas que não roubam não porque elas acham que é errado, mas elas não roubam porque elas não têm oportunidade, né? Então, eu vejo a lei, né, essa lei sanção, mais ou menos nesse sentido, porque muito se fala, ela não vai resolver, é só o gatinho e o cachorrinho, né? O sujeito não vai ficar preso, ou vai ficar preso, enfim, mas é necessário, né, estar claro ali que quem o fizer vai ser punido. É necessário a gente dizer o óbvio, que algumas coisas não devem ser feitas em hipótese alguma. Muda a consciência? Não, né? É o ideal? Não, né? Tem um lado populista? Tem, mas mesmo assim não se muda, né? Uma concepção que se tem do ser humano, de um homem, a visão, a relação homem, e os animais, de uma hora para outra, né? A maneira como a gente encara os animais aí, se a gente for olhar a história aí, ela surge no século 17, 18, e até agora a gente ainda não conseguiu mudar. O Flávio falou que, agora há pouco, se a gente tiver a sorte, a partir das discussões de hoje, daqui 10 anos, ter esse centro que ele está falando, quer dizer, a gente está começando a discutir algumas coisas aqui que vão plantar sementinhas para a gente colher daqui 10 anos. Imagine mudar a mentalidade, né, quando a gente fala dessa consciência aí. Mas eu acho que é um avanço, sim, né, um avanço porque foi muito divulgado, né, e pessoas, eu não sei de casos específicos, mas Flávio deve saber, que por conta dessa nova lei aí, o sujeito simplesmente não sai da delegacia assim como se nada tivesse acontecido. O direito não é a minha especialidade, não sei se tem algum advogado aí que poderia falar a respeito, mas, enfim, como isso foi em setembro, como na reunião da última, foi 29 de setembro, a nossa última reunião, estava sendo divulgada e a pauta toda foi a respeito do termo de compromisso, a gente não falou, eu acho que é algo que tem que ser registrado aí. O meu posicionamento é de que é um avanço, sim, né? É um passo pequeno, com certeza, mas a gente está acostumado a comemorar os pequenos passos aí, né? Olha, queria falar uma coisinha. Eu queria falar o seguinte, primeiro é o seguinte, quando a gente tem uma lei dessa aprovada, a gente não cita o nome de quem fez. Então, vamos citar deputado Fred Costa, que ele é deputado por Minas Gerais e que ele já vinha batalhando isso há muito tempo. Vamos lembrar que quando teve a manchinha, aquela do Carrefour, né, já tinha começou lá a lei, a votar a lei, a endurecer as leis. Acontece que, naquela época, o Senado aprovou e mandou para a Câmara, mas a Câmara não colocou em pauta. Eles fazem esse joguinho político de fazer assim, não, vamos endurecer as penas, e daí mandam para lá e o negócio não anda. Agora, com o caso do Sansão, aí eles pegaram aquele projeto que já estava do Fred, o Fred Costa, e mandou a bola para cima e aprovou tal, né? E o presidente Bolsonaro, ele sancionou, né? O que eu acho que é importante, assim, toda lei é um avanço, mesmo sendo só para cães e gatos agora, porque depois a gente acrescenta mais. Aí a gente luta por uma outra evolução. A gente vai assim, para frente, vamos partir para a briga, né? A gente vai mostrar que os animais silvestres também precisam. O Brasil é um país pecuarista. Nós temos mais bois no nosso país, 225 milhões de bois, e temos 212 milhões de pessoas. Quer dizer, nós temos um boi para cada pessoa. Não dá para imaginar que o pecuarismo
iria permitir que o governo aceitasse uma lei que punisse qualquer tipo de maltrato, né? E aí a gente tem até o modo de transportar os bois para outros países, ou como se transportam galinhas e porcos nas estradas brasileiras, né? Tudo isso. Então, já é um avanço? Isso é super importante. Agora, quanto à mudança, quando se muda de 1 a 4 anos de condenação, a pessoa ela não responde a um processo, ela responde a uma... E aí o Marcelo pode nos explicar melhor, né? Mas ele responde por um ato infracional que, depois de ser condenado, ele acaba pagando cesta básica. Mudou agora. O delegado, quando prender alguém por esse crime, usando esta lei, ele mete no xilindró o doutor... tem um delegado aqui de Campinas, o doutor Jonasson, que ele já deixou claro, falou assim, eu vou enfiar o cara no xilindró e depois de 24 horas ele vai responder para o juiz e explicar o que ele fez, e aí se o juiz quiser, manda soltar. Mas eu vou usar todo o rigor da lei e esse cara vai dormir no xilindró comigo, né? Porque tem aquela audiência de custódia, que está em 24 horas e tal. Então, se alguém preso, só uma pessoa presa por um caso desse divulgando, imagine os outros que vão entender, opa, melhor parar, é melhor não fazer, não quero ser preso, né? Então, esse é o tipo de coisa que eu acho que o avanço foi muito grande e a comemoração foi pequena, né? Até para se discutir, eu acho que aqui no Conselho alguém falou, mas temos que discutir o que é maltrato, porque vamos discutir... Filho, se o delegado quiser pôr na cadeia primeiro, discute maltrato depois. Está na lei e acabou a história, né? Então, não adianta, muita gente tentou minimizar, até por questões políticas, bobagem e tal. Nós, da Causa Animal, temos que imaginar o seguinte, essa lei é importante. Acabou essa história, se o delegado quiser, se a gente convenceu, mostrou, vai para o xilindró e depois o cara se explica lá, né? Então, a manchinha lá atrás começou a vitória do Sansão depois, né? Vamos lembrar bem de onde nasceu para a gente poder valorizar o que a gente tem agora, tá? Obrigado. Alguém mais quer falar a respeito? E agora entra no último item, né, que eu sempre deixo um espaço aí para falar de outros assuntos. Alguém tem algo a dizer, algo a comentar a respeito de algum outro tema que não foi abordado na reunião de hoje? Ninguém? Então podemos... Oi? Eu queria falar, Maria José. Oi, Fábia, tudo bem? Bom, gente? Tudo Mas você legal. falou para falar sobre assuntos que não foram abordados. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre os fala. abordados, porque eu acho que muita coisa pertinente foi falada, né? E essa questão da delegacia, super bem-vinda, a lei sanção, acho que isso tudo nos deixa muito, muito, muito felizes, né? Porque eu sou uma protetora independente, embora tenha muita ligação com as ONGs, né? Muito contato sempre, e até com o conselho, apesar de ultimamente a gente tem se visto pouco, mas enfim, estou sempre por perto e isso me deixou muito feliz. Inclusive o trabalho do Flávio, que a gente sabe que é histórico na cidade, muito importante para todos nós, né? Eu só queria lembrar, Maria José, um caso que é aquela situação, né? Os casos dos meus gatinhos, né? Meus gatinhos, eu digo que são os gatinhos que eu cuidava lá no Carex Sport Center, que foram assassinados, né? Então, é aquela situação meio chata, meio besta, porque já faz quase um ano, e eu já levei até para a delegacia, né? A Débora tá cuidando disso lá para mim. E eu sei que não vai dar em nada, né? Aquela situação que o gato já morreu, a gente sabe quem foi, sabe como foi, mas não tem prova, né? Não vou conseguir que entre na lei, embora a lei seja hoje muito mais rígida, mas é aquelas coisas que têm que ser feitas, não podem ser esquecidas, porque a gente não vai fazer o cara morrer, dormir um dia no xilindró, já seria uma boa. Mas só o fato dele ser chamado na delegacia para depor... Incomoda, né? E a gente tem que incomodar. Então, eu com esse caso, que posso até parecer chata com essa história, né? Vem ela de novo com aquela história. Mas eu continuo, porque é um desrespeito tão grande, não só com os bichos, com a gente, né? Que protege, que cuida, que castra, que tenta resolver o problema do outro, não é só dos bichos, mas dos outros que estão incomodados com eles, né?
e a gente simplesmente resolve um assunto matando os bichos, né? Então, a delegacia está tratando disso, e no caso do conselho, tinha ficado aquela coisa pendente de mandar para Pendência. o Conselho, Então, Ministério Público. acho que eu me comprometi, acho que foi numa reunião, acho que foi na primeira reunião, quando nós retornamos, em julho, nem lembro mais, perdi a noção de tempo, que a gente ia dar continuidade a isso quando, eu sempre sou esperançosa quando acabasse esse isolamento social, né, como parece que ele vai prolongar, e a gente entrou nessa neura aí de só pensar nessa questão aí desse termo de compromisso, mas eu vou providenciar alguma coisa, espero que na próxima reunião, antes disso, eu tenha algo a acrescentar sobre os gatinhos de lá. Ou encaminhar para o Ministério Público, ou entrar em contato com eles, a gente vai conversar, vamos retomar isso. E eu acho, você está certíssima, né? Porque dentro de um contexto maior, parece uma coisa tão pequena, mas a gente sabe que nada é pequeno, alguém não pode sair ileso assim, né, depois, sendo que você estava presente lá, você cuidava, a responsabilidade é sua, e de repente esses gatos sumirem. Eu te entendo perfeitamente, espero que você me entenda também por conta dessa morosidade toda, tá, Fábia? Mas a gente vai... Para não acontecer de novo, sabe, Maria José? Eu penso isso, para não acontecer de novo com outros, essa é a minha preocupação agora. Sim. Certo, a gente vai se falar e eu vou pensar em dar continuidade a isso agora, nesse mês agora de novembro. Tudo bem? Tudo bem, Fábio? tudo bem, obrigada. Tá? A gente vai se falar, tá? Tá bom. Mais alguma coisa, gente? Tudo tranquilo? Reunião foi... Eu tenho um outro. Fala um outro, Rita. Agora que a gente tem uma lei, né? Temos o pessoal ali da secretaria. A gente voltou a discutir, ou poderíamos voltar a discutir, ou pensar o que fazer com os nossos benditos acumuladores conhecidos de Campinas? Olha... Vamos esperar a eleição acabar. Não, o negócio é dramático, né? Eu sei que é um assunto chato. Que é tudo moroso. Eu acabei de usar essa palavra agora com a Fábia, mas já tem uma lei, acho que agora eu não tenho ela aqui, tem até um número, né, de uma lei aí, acho que, se não me engano, é de 2017, estipulando que diversas secretarias se unissem para se falar desse tema que é muito complexo. Era a Secretaria da Assistência Social, da Saúde, o DPBEA, e o conselho entrava com um representante, houve uma reunião, mas é uma questão, como eu te falei, meio política, mesmo sendo uma lei, mesmo fazendo um esforço ali interno, foi o Paulo Anselmo que conseguiu essa reunião, as secretarias não mandam os seus representantes, você está entendendo? Ou manda um representante que não sabe a respeito nada sobre a causa animal, sobre esses acumuladores, porque é muito complexo, né? A gente pensa no lado do animal, com certeza é nosso, mas por trás ali tem uma questão humana ali que tem que ser tratada, aliás, tem que ser tratada antes até dos animais. Tá parado, essa morosidade, eu não sei se agora, nesse momento, né, por conta desse momento político, e além de não se estar fazendo as reuniões presenciais, a gente conseguiria, porque vai haver troca de muitas pessoas aí, eu imagino, que nessa dança. Mas a lei já conseguiu, um encontro a gente conseguiu, mas às vezes não há. Daí eu falei da importância de você ter força política, do conselho ser um conselho deliberativo, né? Então, quer dizer, é complicado. Então, mas você acha que a gente deveria, ou vocês que estão me ouvindo, acho que eu sou muito louca, a gente tem que esperar todo esse processo, porque até onde eu entendo, o Departamento de Bem-Estar Animal, de acordo com o Paulo, a Eliana pode até me corrigir, ele fala que ele tem uma lista lá de acumuladores que eles monitoram. Será que nenhum deles seria já um alvo para a gente fazer algum trabalho e nem que fosse realmente o cara da vez para mandar o recado para os demais, né?
E a questão eu acho que tem A Eliana poderia falar alguma coisa? Sabe de alguma coisa, Eliana? Não? O microfone. Ligou. É um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde, né? Então, muitas vezes, o acumulador está sendo acompanhado por um psicólogo, por um médico, e não é tão simples assim. As coisas, eu acho que elas estão caminhando, entendeu, Rita? E tem outra coisa também para complicar, Rita. Mesmo que seja feito, eu não sei em que termos, uma força-tarefa, e a gente conseguisse alguém que pegasse os 200 gatos que tem ali, os 50 cachorros que tem ali, que a gente sabe que é difícil, agora há pouco a Débora estava falando da dificuldade de encontrar um lar temporário, alguém que assuma o cachorro, em pouco tempo, esse acumulador, se ele não for tratado, ele vai ter animais ali, ele vai repor. Porque o que não falta é animal abandonado. É uma facilidade enorme. Então, se torna um círculo vicioso. Eu sei que pensar nisso dá desespero, porque a gente sabe que tem animais ali que estão em situação que precisariam ser retirados. Mas, se não se tratar a pessoa que está doente ali, e esse trabalho é um trabalho lento, não se resolve. As pessoas falam, não, mas isso é uma questão para o poder público, né? O poder público pode até intervir, mas tem um problema maior das pessoas, os cachorros estão nas ruas porque os cidadãos que abandonam os animais na rua. É um círculo vicioso, né? A gente fala só da responsabilidade do poder público, mas o cidadão se exime aí, porque existem muitos cidadãos aí que estão constantemente colocando os animais na rua. Então, a gente sabe de um acumulador aqui que foi retirado, se faz alguma... E tem, né? É recorrente isso. Você entende? Não dá desespero? Eu fico desesperada quando eu começo a pensar nisso. Mas eu acho que a gente tem uma luz no fim do túnel com essa lei, à medida que tenho certeza que o juiz vai proibir essa pessoa de ter novos animais. E aí é monitorar o cara. Mas, onde que eu errei? É o que está sendo feito, né? Ele recebe visitas, né? Ele está sendo monitorado, está sendo tratado. Hoje mesmo nós recebemos alguns filhotes de gatos que a Secretaria de Saúde conseguiu fazer acumulador e entregar espontaneamente, porque a princípio ela se negava, né? Então é um trabalho assim de formiga, mas a gente está castrando, a Secretaria de Saúde está monitorando a questão das vacinas, da saúde dos animais, o DPVET também. Mas, realmente, você apaga um fogo aqui e acende outro ali. Né? Não é um caso isolado. São dezenas de... Então, talvez falte um pouco, aí o Flávio sempre faz isso, o DPBE faz um trabalho incrível, e muitas vezes as pessoas não sabem daquilo que é feito. Né? Eu acho que precisa ser divulgado. Né? Eu não sabia dessa questão aí. É bom para, assim, dar um ânimo, né? Eu sei que vocês... É um trabalho árduo, né? Mas que é de formiga, mas a gente vai construindo um pouquinho de cada vez. O fato do acumulador convencer que ele não pode mais acumular, é triste para ele entregar o bicho, mas ele vê que ele tem que se tratar, que ele está doente, né? Isso não é bom nem para a vida dele, para a saúde, né? Então, mas eu acho que tem muitos já que mudaram o pensamento hoje. Nesses 7 anos. Okay. Rita, tudo bem? Tudo. Eu só fico assim um tanto angustiada, porque eu entendo que o trabalho que o DPBE está fazendo, junto com o Departamento de Saúde e tudo, é justamente resolver a causa, né? Mas durante esse tempo, gente, o que a gente vê da situação dos animais nesses acumuladores é um negócio, né, show de horror. E a gente não consegue fazer nada. Você falar que você tirou 5 gatinhos de um acumulador, não foi nem 5% do que o cara tem, né? Às vezes ele tem 80 gatos. Então, por isso que eu estou pensando cá com os meus botões. Eu acho que nessa velocidade, com essa forma, eu entendo que a gente tem que ser humano, né?
Mas nós não vamos resolver nunca. Paciência. Então, vamos lá, gente. Vamos lembrar só uma coisa. Nós temos consciência de que trânsito não se pode beber. Nós temos consciência de que tem lei punitiva para não beber. As pessoas bebem, dirigem e causam acidentes. Então, a causa animal é no mesmo ritmo. Não é porque não se tem a punição e a solução definitiva, e não vai ter solução definitiva. Isso é utopia. Nós vamos enfrentar os mesmos problemas sempre, nós vamos ter dificuldades sempre. Agora, quem está disposto a poder trabalhar e saber que, mesmo que a gente não seja importante para os 80, pelo menos para esses 5 que foram resgatados, foi de uma importância fundamental, né? Então, gente, eu acho assim, se a gente está querendo se a solução só para 80 e os 5 não é solução porque não é o total, parece coisa do bosque, aquela coisinha de um pessoalzinho lá que vai lá assim, se não tirar todos os animais não vai resolver, porque nós não queremos. Esse pessoal que é muito radical, que só acha e que só olha para o seu umbigo, né? Não estou falando no seu caso, Rita, pelo amor de Deus, mas eu estou querendo exemplificar. Não, eu estou aqui debatendo com quem já está trabalhando no negócio, mas eu fico muito angustiada. Assim, aqueles que vão lá assim no bosque, assim, não, porque se tem que tirar o bosque sem jaula, Imagina assim, o pessoal que não tem conhecimento nenhum de história, de proteção animal, enfim, uma coisa assim, não dá nem para discutir com esse tipo de gente que não sabe nada e não está interessado em saber, e adora lacrar, né? Então, não resolve. Agora, tudo que a gente puder fazer hoje para 5, fazer para 10 depois. O DPBEA peca, lamentavelmente, em não divulgar o que é feito. Por isso, leva muita culpa de que não deve, que não merece. Mas não divulga o que precisa ser divulgado. Se a gente divulgasse pelo menos 50%, você ia ver como seria outra imagem do DPBEA. É aquela história, o animal vai lá e resgata 10 animais um dia. Não resgatou um, e o fulano foi lá e meteu na internet. Por causa desse um, eles depreciam todo o trabalho do SAMU animal, né? A gente acompanha isso direto, né? Isso eu lamento, acho que ele deveria se divulgar sim, todos os dias. Resgatamos um animal X, Y, Z, fizemos isso, fizemos fiscalização. Imagina falar que fiscalizou 500, temos 500 fiscalizações e a gente não sabe disso. Eu nunca vi nada. Quem já fez uma denúncia e não tem retorno, vai falar, que fiscalização foi feita? Então, precisa sim, em nome, não da transparência, de desconfiar, mas em nome de aperfeiçoar o sistema, a gente tem um processo de divulgação bem mais claro e mais eficiente. A Eliana ia falar, ela ligou o microfone? Na casa do Ferreiro, espeta de pau, Flávio. Questão da divulgação. Tá certo. Vamos levar a ideia para o Paulo. Olha, Eli, todo dia você divulga os gatos que você consegue doar. Tem que fazer isso com tudo. E todo dia, eu até brinco com a Lili, que ela tem plantação de gato lá, né? Ele fala que não, é exatamente esse tipo de coisa, de resgate e tudo, né? Mas essa questão muito. Desses gatos que estão sendo retirados, desses animais dos acumuladores, eu não sabia. É interessante. Em alguns momentos, sim. Alguns que tem mais urgência, sim. Tá? A urgência da urgência. Certo? Mais alguém que se encaixa aí no item outros? Outros. Não? Tudo tranquilo? Tá? Gente, então, obrigada pela participação de todos, tá? A gente vai se encontrar agora na reunião de novembro, vamos nos falando aí ao longo do mês, tá? E boa noite, tá? Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau para todos. Obrigada. Tchau. 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 Deu tudo certo? Tá, não vou sair daqui, não. Eu não entrei.
Ah, então não foi transmitida hoje, não foi possível, é isso?